Aproveitando essa questão toda, lá em Israel, qual que era o clima antes dos ataques? O país vivia algum tipo de ameaça? Por que atacar novamente o Irã, visto o ataque do ano passado, que o ano passado foi lá no meio do ano, né? Acho que junho ou julho, que tivemos lá também ataques, inclusive ataques às usinas nucleares. Por que agora, novamente, esse ataque? E se esse ataque foi justamente porque tinha uma crescente de uma desconfiança a respeito do Irã estar preparando ele sim um ataque, de repente até mesmo um ataque nuclear? Bom, para todo mundo que está nos ouvindo, esse assunto é um assunto que toda pergunta ela precisaria de um tempo assim para ser bem respondida. Mas fazendo 5.000 anos em 1 minuto, o povo judeu acredita que aquele lugar que está Israel é a terra deles. Ponto 1. Ponto 2. O Império Romano expulsou o povo judeu de lá. Isso na época de Jesus. Expulsou o povo, na época que eu digo, janela de tempo ali, mais ou menos. 2.000 anos para trás. Expulsou os caras de lá. Ponto 2. Ponto 3. Os judeus queriam voltar. O Império Romano deu o nome de Síria-Palestina para o território. Significava que não era território de judeu. Daí Palestina. Ponto 4. Os judeus se espalharam pelo mundo. Ponto 5. Os judeus sofreram o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Muito tempo depois. 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Ponto 7. Quando os Estados Unidos e a União Soviética ganham a Segunda Guerra Mundial, fundam a ONU. Para dizer, não, a gente vai negociar, nunca mais vai acontecer uma guerra desse tamanho. Um dos pontos é o que a gente faz com os judeus. Deram 2 opções para eles. Ou vocês moram na Argentina, ou vocês moram aqui na terra que acredita ser de vocês. A Argentina é legal. Dá para criar gado, é bom. A terra de vocês é um deserto. Queremos a nossa terra. Beleza. Só tem um detalhe, um problema. Tem gente morando lá. Não, mas a gente faz uma negociação, a gente divide o território em 2, discutiram na ONU. Quem estava morando lá não aceitou. Quando os judeus voltam para lá, para fundar Israel, o Estado de Israel, isso em 1949, para fundar o Estado de Israel, 7 nações árabes na volta declaram guerra contra Israel. Então Israel, desde sua fundação, vive de guerra atrás de guerra. Ali pelo final dos anos 90, começaram a acreditar, pelo início dos anos 90, final dos anos 90, começaram a acreditar os governantes de Israel que era só dar terra para os árabes e dividir melhor os direitos deles e deixar eles em paz, que não teria mais problema. Então eles fazem esse acordo. E eles começam a acreditar agora que eles podem se desenvolver e esquecer as guerras. Já tinham acordos de paz, tudo mais. Acordo de Oslo é o nome do acordo. Faz um acordo de paz. Isso é quebrado, vários detalhes nessa história, mas isso é quebrado gravemente, fortemente, nos ataques de 7 de outubro, quando o Hamas invadiu e matou mais de 1.200 israelenses. Mulheres, crianças, homens numa rave, pessoas que nem do exército eram, nem judeus eram. Quando mata eles, Israel reage. Reage muito. Israel reage com que cabeça? Israel reage com a seguinte cabeça. Desde que nós viemos para cá, estão tentando nos matar, essa terra é nossa por direito, e a gente veio para cá por causa de 6 milhões de mortos no Holocausto. E finalmente nos deram uma terra de direito, a gente topou negociar, fez todos os acordos, cedemos em tudo que nos pediam, e mesmo assim seguem tentando nos matar. Esse é o pano de fundo do documentário From the River to the Sea. From the River to the Sea, que a gente dirigiu e produziu. From the River to the Sea é uma frase que os palestinos falam a respeito... do rio ao mar. Que é exatamente o território onde fica Israel. Se tu olhar, Israel é do rio ao mar. From the River to the Sea, Palestine will be free. Do rio ao mar, Palestina será livre. Que é basicamente livrar Israel, o território de Israel. De quê? Dos judeus. É exatamente essa a canção em árabe antes de ser traduzida para o inglês. Mas quando você conversa, porque eu converso com o pessoal que às vezes fala muito, defende a Palestina e tal. Quando a gente fala sobre... Teoricamente, eles dizem que o povo palestino não quer a extinção do Estado de Israel. Você acha que é o quê? Você que esteve lá, você que estava lá, conta aí pra gente.
Que produziu todo o Vamos lá, documentário em vamos loco, lá. tá, gente? Coisa séria isso aqui. Não, cara, então, só pra dar um contexto aí. Eu fiquei um tempo lá, a gente fez um documentário, From the River to the Sea, tá aí no YouTube pra quem quiser assistir. Foi premiado internacionalmente. A gente ganhou o prêmio Zion of Awards, Friends of Zion, que é o mesmo prêmio que o Papa ganhou, que o Trump ganhou. Ganhou um por ano. A gente ganhou do ano que a gente fez o documentário. Então, é realmente um documentário que foi muito premiado e tal. Mas qual é o ponto? A gente tenta ouvir os dois lados no documentário, mas é verdade que os nossos valores são mais ocidentais. Não tem... O que eu vou dizer, entendeu? São mais ocidentais. A gente se entende melhor no Ocidente. E Israel é meio que a fronteira do Ocidente no sentido cultural. Então, cara, não é todo mundo que tá na Palestina que quer extermínio de Israel. Mas pensa que... Vamos lá, cara, vamos inverter aqui. Vamos falar contra Israel, pra ficar mais fácil. Pensa que tu tá lá morando num lugar, tá? E aí chega outros caras lá, com o argumento de, não, agora esse lugar aqui é nosso. Porque morreram 6 milhões de nós e porque 2000 e poucos anos atrás nós estávamos aqui. Pô, mas eu tô morando aqui, o que eu tenho a ver com isso? Então o que Israel chama de independência, os palestinos chamam de Al-Nakba, a catástrofe do povo palestino. Então a mágoa é profunda. É muito profunda. Só que isso acontece nos anos 50. Imagina, se a gente está em 2020, quanto tempo existe de pessoas sendo criadas com uma ideia de guerra e de conflito? Isso vai deixando as pessoas mais dispostas a matar as outras. Parece uma frase absurda, porque a gente aqui, graças a Deus, no Brasil é bastante pacífico. Mas, cara, imagina. 70 anos, né, cara? 70 anos, invade de um lado, invade do outro, mataram meu tio, mataram meu avô, essa lágrima vai pingando. E dessa lágrima vem a libertação da Palestina, que é um movimento terrorista, liderado por Yasser Arafat, ganhou o Nobel da Paz e tudo mais. E do outro lado, Israel pensando, cara, a gente acabou de morrer em 6 milhões na guerra, a gente só quer um território de paz, a gente faz qualquer acordo para viver aqui em paz. A gente dá dinheiro, faz o que for. Por que vocês estão nos matando? Por que vocês estão nos matando? A gente aceita. Israel tem árabe vivendo dentro de Israel. Vivendo dentro de Israel. Tem árabe deputado em Israel. Islâmico. Tem islâmico no exército de Israel. Eu entrevistei, tá lá no documentário. Tem islâmico árabe no exército de Israel, lutando por Israel. Porque Israel defende uma pluralidade religiosa. Mas é verdade também que Israel foi expandindo o território ali dentro. Com que desculpa? Com a desculpa de que precisava de aquele... Para ter mais segurança, precisava expandir território. Então fica dois lados que, no fundo, se detestam, com uma visão muito machucada por 70 anos de guerra. Obviamente, se tu perguntar minha opinião pessoal, eu sou pró-Israel. Não em tudo, não concordo com tudo que o governo faz. Eu sou pró-visão de mundo em Israel. Mas, sinceramente, eu entendo bastante os dois lados. E eu acho muito... É uma situação muito difícil. Na guerra é muito difícil também. Se for olhar agora do bombardeio que teve no Irã, tu vai achar mulher morta, tu vai achar criança morta, tu vai achar pessoas mortas que são vítimas do regime iraniano que estão tentando derrubar. Que sentem a dor do regime iraniano que estão tentando derrubar. Teve muita repressão, né? Do regime iraniano, principalmente nos últimos meses. Cara, mulher que deixa cabelo sair pra fora ali da hijab, né? Que é da burca, basicamente. Burca é um tipo de traje, mas pra facilitar aqui é hijab o nome. Deixa o cabelo sair pra fora, foi condenada à morte. As pessoas vão protestar e são mortas. Então, teve muita morte lá. E o regime iraniano estava ruindo, os proxies enfraquecendo, que são esses Hamas e companhia. E aí teve essa janela de oportunidade. O Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, queria atacar na metade do ano, mas o Trump pediu para antecipar. E antes era o contrário. Netanyahu queria atacar, Trump não queria. E aí coordenaram esse ataque. Não, é um horror, cara. Qual era o clima antes do Hamas atacar Israel? O clima era: estamos vivendo uma era de paz e prosperidade, Israel é tipo tech. Tinha várias viagens para lá para ver inovação, eles criaram tomate cereja. Criaram tomate cereja plantado em laboratório, fizeram o Waze que a gente usa no trânsito. Então era um clima de inovação, a gente é tech, cultura, é um povo muito inteligente. Quando teve o ataque, Netanyahu não é flor que se cheira. Ele jogou duro. E ele começou a combater o Hamas, mas ele também começou a combater o Hezbollah, que também atacava Israel de vez em quando, que era no norte. Então o Hamas é no sul,
Hezbollah no norte. Ele começou a atacar os dois e eles botaram na cabeça uma doutrina: nós vamos ir até a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é o Irã. É ele que financia, é ele que fundamenta ideologicamente isso aqui, é ele que dá suporte pra essa gente. E nós nunca vamos deixar nada nos destruir. E o Irã, cara, o Irã tava tentando desenvolver bomba atômica, lembrando que esse é o ponto todo da história, né? Israel sempre tentando interromper. E os Estados Unidos, vez sim, vez menos, vez mais. Mas agora se uniu, Netanyahu e Trump é a dupla que possibilita isso, e o enfraquecimento do Irã por causa dessa guerra desde 2021. Então é um assunto meio... é truncado, né? Cheio de nome pra todo lado e tal, mas basicamente são duas visões de um mundo diametralmente opostas. Convivendo num território que é um tubo de ensaio da humanidade. Lá coabitam as crenças do começo das 3 religiões monoteístas que são as mais influentes no mundo. O judaísmo, cristianismo e islamismo. No mesmo lugar, cara, no mesmo quadrado, menor que a Paulista aqui. Tá, o lugar que os islâmicos acreditam que Maomé ascendeu aos céus, Basílica da Natividade de Jesus Cristo e o Templo de Jerusalém, que acreditam que eles têm que construir para voltar, para aparecer, para vir pela primeira vez o Messias. O Messias. No mesmo lugar. Num bairro, menor que um bairro. Ali tá isso. Então, tu tá brincando com um assunto mais sério na vida das pessoas, né? Uhum. De bilhões de pessoas.